Olá, meninos e meninas. Então, Teluraves sozinho, ele reúne a maior parte das aves terrestres do planeta e inclui cerca de 70% de todas as espécies de aves vivas, algo em torno de 7.700 espécies. É um grupo tão diverso que não possui nenhuma característica anatômica exclusiva claramente assim reconhecida. E, diferentemente de muitos outros grupos de aves, então não tem sinapomorfias óbvias que unem todos os seus membros. Então, sua existência só foi revelada com segurança pelos estudos genéticos, que demonstram que essas linhagens compartilham um ancestral comum. Então, sem essa parte de DNA, a gente não teria essa classificação hoje em dia. Então, e dentro dos teluraves, primeiramente se encontra dois grupos ou conjuntos grandes. O primeiro é chamado de afroaves. E os grupos dentro do afroaves mais conhecidos são coraciformes. Nesse grupo temos, por exemplo, os martins pescadores, que são aves de bico longo, famosas por mergulhar na água para capturar peixes. Dependendo da espécie, também caçam insetos, répteis e provavelmente pequenos mamíferos. Eu acho eles bastante parecidos com pica-paus, em geral. Depois tem os cocaburas, da Austrália, que pertencem a esse grupo, e ele se alimenta principalmente de animais terrestres, mas oportunamente pega peixes também, e são aves muito conhecidas e bastante populares na Austrália. Também fazem parte dos coraciformes os abelharucos, especializados em capturar insetos voadores como abelhas, por isso o nome abelharucos. Depois tem os rolheiros, que também fazem parte então do coraciformes, conhecidos por suas cores vibrantes e voos bastante avançados, meio acrobáticos, e são pássaros bem bonitos, na minha opinião. E depois, próximo grupo, então, dentro do afroaves, é o pisciformes. E os pisciformes incluem então, os pica-paus e tucanos e vários parentes deles, então. E os pica-paus são especialistas em escalar troncos e perfurar madeira em busca de insetos, utilizando um crânio reforçado, um bico resistente e a língua extremamente longa. E essa língua tem um tipo de cola que ajuda a capturar insetos escondidos dentro da madeira. E faz parte de um conjunto de adaptações craniais que ajuda a proteger o cérebro dos impactos causados pelas repetidas bicadas bastante fortes que ele aplica na madeira. E essa ave você já conhece, eu imagino. Eu particularmente adoro o fato de muitas espécies de pica-pau possuem uma crista que lembra um penteado moicano, que eu acho muito charmoso. E já os tucanos, vocês com certeza conhecem, e são aves frugívoras. Ele come frutas em geral, alimentando-se de uma grande variedade de frutos. No entanto, também podem capturar insetos e pequenos vertebrados, como lagartos e rãs. E ele também, quando tem a oportunidade, ele pode consumir ovos e filhotes de outras aves. Então ele é um predador, mas isso não é único a ele, né? Tem outros pássaros que fazem isso também. E eles são conhecidos por seus grandes bicos lindos, coloridos e impressionantes, e que ajudam a alcançar frutos, principalmente, mas também participam provavelmente da regulação térmica do corpo. E com certeza é uma das estruturas mais icônicas, eu imagino, do mundo das aves. E depois o próximo grupo é os accipitriformes, incluem, entre outros, as águias, os gaviões e os abutres. E águias e gaviões são aves de rapina
diurnas conhecidos pela visão excepcional, garras poderosas e bicos curvos adaptados para capturar e rasgar presas. E normalmente ocupam o topo da cadeia alimentar e estão entre os predadores mais eficientes do mundo das aves. Gaviões também é o símbolo da torcida do melhor time do mundo e não precisa de apresentação. E os abutres do Velho Mundo e do Novo Mundo alimentam-se principalmente de carcaças e eles são planadores excepcionais, capazes de percorrer grandes distâncias, aproveitando correntes de ar quente para localizar animais mortos com um gasto mínimo de energia. E, além disso, desempenham um papel fundamental nos ecossistemas ao remover rapidamente carcaças do ambiente e, nesse sentido, ajudando a reduzir, por exemplo, disseminação de doenças, né? E, apesar de má reputação, porque comem carcaças, esses são aves extremamente importantes e benéficas para a natureza. Eu acho ele lindíssimo, ele voando nos céus. É magnífico esses pássaros. Os accipitriformes na verdade, um grupo relativamente recente, porque antigamente essas aves que eu acabei de falar eram classificadas junto com os falcões na ordem falconiformes. No entanto, então, os estudos de DNA revelaram que os falcões não são parentes tão próximos das águias e gaviões. E hoje esses últimos são colocados então em accipitriformes, enquanto os falcões formam sua própria ordem, então os falconiformes. A gente vai ver esse grupo já, porque nesse vídeo eu vou falar deles também. Então, a semelhança entre falcões, águias e gaviões, de novo, é resultado de evolução convergente, já que todos evoluíram para ocupar nichos ecológicos semelhantes como predadores. Então, eles criaram características e adaptações parecidas, mas não são exatamente parentes muito próximos, a águia e o falcão. Strigiformes incluem as corujas. Eu amo corujas, aves de rapina, principalmente noturnas, possuem visão e audição extremamente aguçadas, além de um voo silencioso que os torna caçadores muito eficientes, porque as penas de voo apresentam adaptações especiais, incluindo uma superfície bastante macia e franjas suaves nas bordas, que ajudam a abafar o som e tornam seu voo quase imperceptível. E essas aves caçam principalmente pequenos mamíferos, mas também podem capturar aves, répteis e insetos. E você certamente sabe, ou já viu uma coruja. E além dos coraciformes, pisciformes, accipitriformes e strigiformes que eu acabei de falar, o grupo dos afroaves, aquele grupo grande que eu falei no início, também inclui alguns ramos bem exóticos. Eu vou colocar esses grupos na tela aqui para você ver, mas para não deixar o vídeo longo demais, vou pular os detalhes deles. São grupos menores e não tão famosos, mas são interessantes também. E o segundo grande conjunto dos teluraves, além dos afroaves, é o australaves. Australaves, que inclui 4 grupos principais. E o primeiro desses grupos é o Cariamiformes, grupo que hoje inclui apenas as siriemas, e essas aves merecem uma menção especial, porque as siriemas, eu tenho casa no campo onde eu vejo diretamente, e embora atualmente sejam habitantes relativamente discretos, né, correndo aí na América do Sul, incluindo lá na casa do campo que eu tenho, eles capturam pequenos vertebrados, mas os parentes deles, extintos, incluem as famosas aves do terror. E esses predadores gigantes dominaram a América do Sul por milhões de anos e estavam entre os maiores caçadores que já existiram entre as aves. Então, os parentes dos siriemas eram os verdadeiros monstros. E as últimas aves do terror desapareceram no final do Pleistoceno, perto da época em que os primeiros seres humanos chegaram às Américas. Então aí a pergunta, será que nossos ancestrais chegaram a encontrar esses pássaros monstruosos, os aves do terror?
É improvável, mas é uma possibilidade fascinante. Então, a próxima vez que você vê um siriema, você lembra que os ancestrais deles não era brincadeira, tá? Eram uns verdadeiros marombos. Depois temos os falconiformes, grupo que inclui então os falcões e os carcarás. São aves de rapina também, diurnas, conhecidos pela velocidade, agilidade e precisão durante a caça. E algumas espécies, como o falcão peregrino, estão entre os animais mais rápidos do planeta. Ele ultrapassa, acho que 300 km por hora durante mergulhos para capturar presas. Então ele basicamente vira um projétil, fechando totalmente as asas contra o corpo, virando um tipo de bomba aerodinâmica perfeita e em queda livre. E ultrapassa 300 km por hora. E apesar de se parecem então bastante com águias e gaviões, que a gente acabou de falar, os estudos genéticos mostram que os falcões pertencem a uma linhagem evolutiva diferente. E essa descoberta foi bastante surpreendente. Eu não lembro quando foi, mas não faz tanto tempo, já que durante muito tempo acreditou-se que falcões, águias e gaviões eram parentes próximos, porque eles são bastante parecidos se você olha para os pássaros. Mas hoje, então, a gente sabe que essa semelhança, de novo, é resultado daquela evolução convergente, que a adaptação converge numa mesma morfologia. Depois temos um grupo maravilhoso, Psittaciformes, psitacídeos, em português, grupo que inclui os papagaios, maritacas, araras, periquitos, cacatuas e seus parentes. E são aves conhecidas por sua grande inteligência também, capacidade de aprendizado e muitas espécies pela habilidade de imitação, se até a fala, ela até imita o som da fala humana, né? Quem talvez tenha um papagaio aí sabe disso. Possuem bicos fortes e curvos, adaptados para quebrar sementes, frutos e comem castanhas também. Além de pés especializados chamados zigodáctilos, com 2 dedos voltados para frente e 2 para trás, que permite ele manipular objetos com grande destreza. E algumas espécies estão entre as aves mais inteligentes do planeta, além de ser maravilhosamente bonitos, né? Os psitacídeos. E as araras estão entre as aves mais espetaculares do planeta. Eles têm cores vibrantes e plumagens impressionantes. E, infelizmente, muitas espécies sofrem com o tráfico de animais silvestres, porque, como eles são muito bonitos, então eles estão sendo capturados para abastecer um mercado ilegal de colecionadores. Mas provavelmente um dos pássaros mais bonitos do mundo. E na arqueologia, como eu trabalho um pouco com isso, também se acha associado aos seres humanos coleta de penas, provavelmente, de araras, porque naquela época também era considerado muito bonito. Um membro particularmente curioso desse grupo é o kakapo, da Nova Zelândia, e trata-se de um grande papagaio noturno incapaz de voar, que quase foi levado à extinção. Hoje ele sobrevive graças a um intenso programa de conservação e é considerado um dos aves mais raras e extraordinárias do mundo, inclusive um símbolo da ecologia do país. E chegamos finalmente ao último grupo dos australaves, os passeriformes. E aí, veja bem, os passeriformes têm mais de 6.000 espécies. Eles representam mais da metade de todas as espécies de aves do planeta. Sabiás, pardais, bentivis, canários, tentilhões, corvos, tico-tico, andorinhas, cardeais e sei lá, um monte de outros aves pertencem a esse grupo. Ele é extraordinariamente bem sucedido, encontrados em todos os continentes menos, acho que não tem na Antártida. Mas, de fato, quando pensamos em um passarinho típico, se fala passarinho, eu vi um passarinho, é bem provável que estejamos falando de um passeriforme. E os passeriformes dividem-se em 2 grandes grupos, são os subocines e os ocines. E os subocines possuem um aparelho vocal relativamente simples,
Mas os ocíneos, também chamados de songbirds em inglês, ou aves canoras, ou aves de canto, possuem um ciringe mais desenvolvida e são capazes de produzir alguns dos cantos mais lindos e complexos do reino animal. E uma curiosidade interessante é que os ocíneos e os psitacídeos estão entre as aves com maior capacidade de aprendizado vocal. No entanto, os ocíneos do Passeriformes, que ele está falando, são especialistas em produzir melodias complexas, cantando, porque eles são os pássaros de canto, enquanto os papagaios, que não pertencem aos ocíneos, destacam-se mais pela impressionante capacidade de imitações do ambiente e até mesmo a fala humana. Então eles têm capacidades bastante diferentes. Mas com isso chegamos ao fim da árvore principal das aves modernas. Foi uma grande viagem que começou lá no Mesozoico, com pequenos dinossauros desenvolvendo penas e eventualmente que conquistaram os seus até a gente chegar aqui com essa abundância de pássaros, graças a Deus, que tem aqui na Terra hoje. E eu lembrei uma coisa, eu ainda não mencionei um detalhe importante, que durante o Cretáceo, lá voltando um pouco, por volta de 140 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras angiospermas, que são as plantas com flores. Não tinha antes. Antes disso, os ecossistemas terrestres eram dominados por samambaias, cavalinhas, arbustos, cicas, ginkgos, coníferas. E esses grupos se reproduziam sem flores e sem frutos. Tá? Então, a ecologia da Terra era bem diferente antes. Mas quando surgem as flores, vieram novas oportunidades ecológicas. Então, tinha insetos polinizadores, lagartas que se alimentavam de folhas, além de borboletas, mariposas e muitos outros organismos que surgem muito por causa, talvez, das flores. E tudo isso criou uma enorme quantidade de novos nichos ecológicos e fontes de alimentação para, por exemplo, aves pequenas e muito ágeis, capazes de voar. E provavelmente foi um dos fatores que impulsionou a primeira grande diversificação das aves durante o Cretáceo, quando então surgem aqueles primeiros aves mais, talvez, primitivos. E depois uma segunda grande onda de diversificação das aves ocorreu após o impacto do asteroide, 66 milhões de anos atrás, que marcou o fim, então, da era dos dinossauros. E aí abriu novos nichos ecológicos que ficaram vagos, e as aves modernas se expandiram bastante rápido e deram origem à grande diversidade, parte da grande diversidade que vemos hoje. Mas isso a gente falou bastante nos outros vídeos, né? O impacto do asteroide que abriu esses espaços novos de nichos ecológicos. Mas talvez o que eu queria falar é que é interessante seja que os passeriformes, aquele último grande grupo que vimos, incluindo então os pássaros canoros, aqueles pássaros que cantam, os songbirds, os pássaros que cantam, eles tiveram sua principal radiação evolutiva relativamente tarde, entre cerca de 20 e 10 milhões de anos atrás, durante o Mioceno. E isso levanta uma pergunta bastante interessante. Seus songbirds, então os pássaros que fazem aqueles cantos, eles surgiram tão recentemente como era o mundo antes deles. Será que as florestas do passado eram mais silenciosas, talvez? Havia menos melodias e cantoria e coros ao amanhecer? E certamente existiam cantos e chamados de aves muito antes dos passeriformes modernos, mas boa parte da paisagem sonora que associamos hoje ao canto dos pássaros provavelmente é uma inovação relativamente recente na história da Terra. Então, talvez nunca saberemos como soavam as florestas do passado, mas sabemos que os cantos que ouvimos hoje são o resultado de centenas de milhões de anos de evolução. E é isso. Se você gostou, comenta. Se não gostou, pode comentar também. Se você é educado, eu respondo. Tchau!